Eu vou fixar aqui o comentário com o tema de hoje. Na próxima vez a gente combina com a Sara mais certinho. Bom dia, Tati, tudo bem? Muito bem, Enio. Você vai receber sim. Me manda lá, né, um direct no final depois, que aí a gente envia para vocês. Alguém sabe me dizer o que que é quiropraxia? Vocês viram o que eu fiz, o curso que eu fiz esse final de semana, né? E basicamente, quiropraxia é trabalhar com ajustes nas articulações, principalmente da coluna vertebral. Mas a gente pode ajustar, manipular qualquer articulação, tá bom? E tem muita gente que define quiropraxia como sendo algo mais que atua mais no sistema nervoso. E realmente, né, apesar da gente manipular as articulações, estruturas ósseas, o que melhora significativamente são as estimulações do sistema nervoso. Então, as liberações que vão gerar alívio de dor, principalmente na questão do pinçamento, da compressão nervosa. A Edneia falando, que gastura quando estrala, professor. Isso, tem muita gente que sente isso mesmo, né? E tem muita gente que tem medo de estralar. Agora, uma coisa que é importante a gente já deixar claro aqui, e eu quero que vocês, ó, essas 28 pessoas que estão aqui agora, neste exato momento, aprendam que o barulho, o estralar, ele não é obrigatório, ele não é sinônimo de resultado. Ele não é sinônimo de resultado. Então, você não precisa escutar o barulho para achar que resolveu. Então, às vezes você tem, eu já tive pacientes assim que chegam lá, a gente faz a manipulação, faz o ajuste, mas não fez o barulhinho, não fez aquele estalido, não deu a cavitada, né, o barulho. Então, né, ele fala assim, ah, não deu efeito. Não, não quer dizer isso. E aí, né, o que a gente pode estar fazendo é o teste. Por quê? Porque eu vou fazer, por exemplo, uma quiropraxia, se eu tenho uma dor no pescoço, e eu falo assim, nossa, eu tô com uma limitação aqui no pescoço. Eu não consigo virar para um lado, ó, tá vendo? Só vai até aqui. No outro, ele vai até lá atrás. Então, significa que para esse lado tem uma limitação de movimento. E aí eu posso fazer a manipulação justamente para fazer o quê? Para fazer com que esse movimento volte ao normal. Tá? E aí eu vou fazer a manipulação da articulação que estiver presa. Então, sempre nós trabalhamos com a manipulação da articulação com hipomobilidade, que a gente fala. Hipo vem de pouco, mobilidade e movimento. Então, aquela articulação que está com movimentos limitados é a articulação que nós vamos manipular, que nós vamos tentar estralar entre aspas, tá bom? O pessoal tá perguntando assim, ó, eu tenho medo, precisa de força? Ó, sendo bem sincero, dependendo do tamanho do seu paciente, precisa de força sim, tá? Por exemplo, no curso lá, eu tinha um parceiro que ele tinha 1,90 m e em torno ali de 100 quilos, por exemplo. Se eu não tivesse força, eu não ia conseguir manipular ele. Mas, por exemplo, se você pega uma pessoa da sua mesma altura e peso, aí eu te garanto que é só uma questão de técnica e não precisa de força, tá? O Jordano está perguntando por que estrala. Eu vou falar já sobre isso também, tá? O Spa Dom Arcanjos. Quiropraxia é um curso livre? Sim. Quiropraxia é um curso livre. É uma profissão não regulamentada ainda. Existe, sim, um processo, um projeto de lei em andamento para que regularize a profissão. E existem dois cursos superiores
de quiropraxia no Brasil. Uma lá no sul, na FEEVALE, tá? E outro em São Paulo, na Anhembi Morumbi, na Universidade Anhembi Morumbi. Eu não sei qual foi a primeira. Eu conheci primeiro o curso de quiropraxia da Faculdade Anhembi Morumbi, em São Paulo, mesmo que também eu morei muito tempo em São Paulo, e eu tenho ótimas referências dessa faculdade e do curso também. E eu sei que o pessoal tem uma formação séria, tem toda a base de anatomia, fisiologia, patologia, né? Eles têm um estudo, são 4 anos, se eu não me engano, de formação, e eles estão buscando fazer com que a quiropraxia seja uma profissão, né, no Brasil. Então, porque hoje, né, na maioria das vezes, ou ele é livre, então a pessoa, massoterapeuta, esteticista, fisioterapeuta, educador físico, todas essas pessoas podem fazer o curso e atuam com isso, principalmente fisioterapeutas e massoterapeutas, tá? Principalmente fisioterapeutas e massoterapeutas, e esse pessoal está buscando fazer com que isso seja uma profissão independente, né? Que não seja mais com uma especialidade. Mas eu acho que assim, o direito adquirido, né? Então vai ser quase impossível fazer com que fisioterapeutas não sejam mais especialistas em quiropraxia, mas lógico que com o tempo, apesar de que vai demorar um pouquinho, isso pode vir a acontecer, tá? Personal Carlos Amorim. Há muito trabalho com massagens, mas nunca tive coragem de aplicar ou receber quiropraxia. Tem que ter muita experiência, caso contrário, pode causar sérios danos ao paciente. Carlos, é verdade, pode sim causar alguns danos, porém, não precisa ter medo, não precisa ter medo. O que é importante é o quê? Que você aprenda a fazer da maneira correta e que você pratique. Se você tomar os cuidados básicos, né, necessários, você tem condições de praticar bastante sem machucar o seu paciente, sem lesionar o seu paciente e até mesmo sem lesionar os seus modelos, tá? As pessoas que vão te ajudar a aprimorar a técnica. Então, se você curte, né? Porque às vezes assim a pessoa não gosta de fazer isso. Mas eu sei que personal, educador físico também é bem bacana, dá bons resultados para atender os seus clientes, os seus alunos, tá? Se você tem ali um interessezinho, uma quedinha por querer aprender, vale a pena sim. E vale a pena você buscar gerar essa experiência em você mesmo, tá? E aí você vai perceber que não é tão complexo assim. Qualquer coisa, me manda um direct lá, Carlos, de que cidade que você é, que de repente eu indico alguém que tem experiência, que pode te atender e de repente te ajuda a abrir a mente em relação a isso, tá? Spadon, repete o nome das faculdades. Sim, FEEVALE. Eu vou anotar aqui, ó. FEEVALE. Pega aqui, tá, Spa? Anhembi Morumbi. Essa da FEEVALE é no RS, Rio Grande do Sul. E da Anhembi Morumbi é em São Paulo, capital, tá? Coloquei aqui. Local Hell. Olá, bom dia, professor, de Newark. Newark, nos Estados Unidos, que você está falando? Que bacana, que legal. Seja muito bem-vindo. Qualquer dúvida, pode dar uma... Nos Estados Unidos, a quiropraxia é uma profissão independente, né? É uma profissão, então existem cursos só de quiropraxia, né? E aí, eu não sei se existe até nível técnico de quiropraxia, eu não sei bem como que funciona lá, mas eu sei que tem lá a profissão de quiropraxia e o pessoal atua, né? Lógico que tem que ter toda a questão burocrática de legalização e tudo mais, mas é tranquilo.
Camiterapia. O curso de quiropraxia tem que ser presencial? Preferencialmente, sim. Esse, a princípio, tem que ser, presencial. Ah, Isabel. Olá, bom dia, professor Marcelo. Isabel, legal. Você que está aí falando de Newark nos Estados Unidos. Eu vi mesmo que você tinha chegado nos Estados Unidos. Vai ficar uns dias aí, né? Bacana, aproveita bastante aí. E, Isabel, eu vi lá o seu Insta, muito legal, tá de parabéns. Né? Eu vi que você fez o curso da Renata França, então é legal, ele é um bom curso, né? Dá uma boa ajuda de publicação, de marketing também, né? Então, que bom, viu? Parabéns, viu? Eu não respondi lá no grupo, né? Isabel, nossa aluna do curso massoterapeuta da segunda turma, mas ela também está aqui evoluindo, estudando, aprendendo. Então, camiterapia tem que ser presencial, sim, tá? É melhor que seja presencial. O que o pessoal tem feito hoje em dia é um misto. É um misto. Então, a parte teórica, hoje em dia a gente consegue fazer online. E isso é bem bacana. Por quê? Porque aí você pode assistir de novo, rever, esqueceu de alguma coisa, ainda tem lá o material. Porque se for só teórico, presencial, aquilo que eu sempre falo para os meus alunos, você esquece, não tem jeito. Mas se tiver um misto, que você tem um conteúdo online e um encontro presencial para fazer aqueles ajustes necessários do posicionamento, né, do limite articular e aperfeiçoar esse toque, é muito bacana. Eu acho que já é mais que suficiente, tá bom? Então, o misto hoje em dia é possível. Então, parcialmente online e parcialmente presencial. Mas esse pouco presencial é fundamental. Trata e previne problema do sistema neuromúsculo-esquelético. Isso mesmo, Valéria. Perfeito. Ó. Disse tudo aqui, essa definição. Trata e previne problemas do sistema neuromúsculo-esquelético. Essa é a palavra-chave aqui. Então, podemos receber aquilo sem ter nenhum problema. Apenas por prevenção? Podemos sim, podemos, tá? E isso é muito bacana. Então, hoje eu tenho clientes já aqui na clínica que me procuram mensalmente só por prevenção. Porque você está ali no dia a dia, né? Então, às vezes você trabalha no computador, você faz uma atividade esportiva, mesmo que seja amadora. Então, uma hora ou outra, vai puxar mais o músculo para um lado, para o outro, a sua postura no trabalho, computador, celular, né? Então, a gente realmente, assim, não consegue controlar 100% a nossa postura no dia a dia. E dependendo do caso em que a pessoa trabalha muito dirigindo, por exemplo, hoje com a pandemia diminuiu bastante, né? Mas, por exemplo, uma outra pessoa que corre muito, que corre lá 10, 15, 20 quilômetros de treino, que adora isso, essa pessoa também acaba desgastando um pouquinho, né, a musculatura, tensionando, contraindo. Por mais que ela tenha um bom condicionamento, sempre acaba pegando um pouquinho. E para que isso não aumente a dor ou cause uma lesão, nós podemos fazer ela preventivamente. E quando a gente aplica preventivamente, a gente faz um protocolo bem simples, geral, como se fosse um escaneamento de todas as nossas articulações. A gente pode começar, aí tanto faz, da cabeça até os pés, como dos pés até a cabeça. Eu costumo trabalhar da cabeça até os pés, tá? Legal. Sou eu, professor. Me enganei na conta. É verdade, por isso que estava na outra conta lá, eu não vi que era você, Isabel. O que é o barulhinho da manipulação? Ouvir dizer que o estalo é a retirada de ar da articulação. Isso mesmo, tem muita gente que, né, trabalha muito com esse conceito de que é realmente aquele vácuo que é gerado internamente. Então, quando você tira esse ar, tem a queima do oxigênio, e aí na queima do oxigênio, não, desculpa, confundi com ventosa. E aí quando você faz aquela decoaptação, né, da articulação, ele acaba fazendo esse barulhinho. É justamente isso, a retirada ali, a saída do ar, a troca do ar, conforme você faz o ajuste. Quando você,
decoapita uma articulação com a outra. Mesmo porque também quando a gente faz o ajuste, a manipulação, é justamente isso. Então, por exemplo, você tem lá a articulação da coluna vertebral, tá uma sobre a outra, né? E aí ela tá um pouquinho desalinhada. E aí quando você faz o ajuste, você vai fazer o quê? Você vai soltar ela para que ela volte e fique alinhada novamente. E aí quando você faz essa manobra, ó, eu estou lá, tá assim, ela tá torta, ó, tá vendo? Ela tá desalinhada. Aí eu vou lá e manipulo e ela volta alinhada, tá? Então essa é a ideia. Fazer com que, né, você tenha esse ajuste. E justamente quando você faz a manipulação, quando eu faço o movimento, eu vou fazer essa decoaptação, eu vou expandir ali o espaço entre as articulações e aí vai ser liberado um ar dessa articulação e isso é que gera o barulhinho, entre aspas, o estalido. O Jordani me perguntou isso, tá? Tá aí a resposta, tá ok? Fei Vale fica aqui no Rio Grande do Sul, em Novo Hamburgo. Isso, bacana. Obrigado, viu, Carlos? Eu não sabia se era em Novo Hamburgo ou se era em Porto Alegre, tá? Mas legal. Isabel. Ah, e não é local relax. Isso, tranquilo. Achou que pode fazer quiropraxia em quem tem hérnia de disco cervical? Pode, sim. É perigoso? Não é perigoso? Não é totalmente perigoso, mas sim, tem que ter cuidado, tá, Shogik? A Shogik também, pessoal, aqui aluna, né, do nosso curso, da nossa segunda turma. Ela tem seu marido que está com problema, não é? Eu vou estar falando com você hoje ainda, tá? A gente conversa sobre isso e vou estar indicando lá. Eu li o laudo ontem à noite e eu vou estar falando com você já já sobre isso. Depois aqui da live a gente conversa, tá? Mas pode estar fazendo sim, e dá um alívio significativo. Antigamente, o pessoal tinha muito medo de trabalhar com pacientes com hérnia de disco, achava que era impossível, que não se podia manipular isso. Mas isso não é verdade, a gente pode estar fazendo sim, tá? O massoterapeuta terapeuta Land, ó quem entrou aqui, Cauê Sekitsi Kiro. Olha, ele trabalha com Kiro. Dá um alô aqui, Cauê, da sua experiência, do que você acha. Cada vez mais apaixonada pelas aulas e pela forma como explica tudo direitinho. Que bom, Isabel, fico muito feliz, viu? Muito mesmo. Edneia falando, meu filho de 17 anos tem a coluna lombar um pouco torta, tem como corrigir com aquilo? Tem que fazer uma avaliação. Na maioria dos casos, a gente consegue trabalhar assim. Agora, o que tem que procurar entender é que quando você fala em torto ou fora do lugar, muitas vezes, se for algo, por exemplo, de escoliose, né, dependendo do que for da estrutura óssea, você não tem como mais corrigir assim 100%. Você tem como melhorar a condição dele. Por quê? Quando a gente fala da coluna, muitas vezes quando tem alguma alteração, você só consegue corrigir ali efetivamente quando ele ainda está em processo de formação. Então, por isso que a gente sempre fala assim que quando tem alguma alteração na coluna, a gente tem que diagnosticar muito cedo, com a criança entre 10, 12 anos, né? Porque ela vai crescendo e vai entortando. E aí você tem que ir corrigindo com Pilates e RPG, ou RPG. Né? Então, quando ela está criança, com 10, 12 anos, ó, é fundamental isso. O diagnóstico precoce para a coluna torta, vamos dizer assim, entre aspas, escoliose e tudo mais, é necessário um diagnóstico precoce, porque depois disso você não consegue corrigir, né, essa estrutura, porque ela já está fixa. Se ela fica muito torta, às vezes chega num caso de ser cirúrgico, mas na maioria dos casos não é cirúrgico. Só que você nunca vai se livrar 100% da dor. E qual que aí é o segredo para se livrar da dor? Fortalecimento. Não é nem quiropraxia. A quiropraxia é para aliviar a dor, mas para que você realmente aliviar a dor ali momentânea, mas para que você realmente tenha uma qualidade de vida melhor, você tem que fazer o fortalecimento para compensar isso, para a musculatura conseguir segurar, né, e compensar essa alteração
na coluna vertebral, tá ok? Isso é o mais importante. Jorge, professor, a posição para pôr o paciente é aquela do vídeo? Existem várias posições, tá, Jorge? Então, cada articulação exige um posicionamento. E pode ter variações. Eu posso fazer com o paciente deitado decúbito dorsal, decúbito ventral, decúbito lateral. Lógico que para lombar, para a manobra mais famosa da quiropraxia, que é ali da lombar fazendo o roll, né? O rolamento, essa é em decúbito lateral, tá? Essa é em decúbito lateral. Mas eu posso fazer com ele sentado, eu posso fazer com ele em pé. Tem várias formas em várias posições que eu posso estar aplicando. O que depende é aquilo que eu quero fazer. Então, por exemplo, ontem eu aprendi uma manobra bem nova, que é você manipular os dedos do pé com o paciente em pé, né? Eu nunca tinha feito isso, eu sempre faço com ele deitado, que teoricamente ali para mim era mais fácil. Mas a pega ali com o paciente em pé também é bem interessante e foi bem legal, tá? Isabel, adquirir as suas aulas foi a melhor coisa que fiz. Obrigado, viu, Isabel? Obrigado de coração. Fico muito feliz que esteja dando certo, que você consiga se desenvolver mais. E qualquer dúvida, a gente está aí, tá? Laurindo Rochado, excelente esclarecimento. Gratidão, professor. Eu que agradeço. Entendeu, né, Jordane? Legal. Professor, bom dia. Para pessoas idosas, é aconselhável? Sim. Sim. A gente tem uma contraindicação para pessoas idosas, que no caso seria um público alvo até nesse aspecto, que é o quê? Osteoporose, tá? Tem que tomar cuidado com osteoporose. Porque, né, como a gente está fazendo a manipulação, o ajuste, e quando a gente faz a manipulação, o ajuste quiroprático, você tem que ter alta velocidade, tá? E ele tem que ser firme, tem que ser rápido, né? Então, por isso que às vezes você pode sim, para quem tem osteoporose, causar uma lesão. E por isso que até é contraindicado. E idosos, né, tem um grande percentual de idosos com osteoporose. Então a gente tem que tomar cuidado e perguntar primeiro. Mas se não tiver essas contraindicações, tranquilo, podemos estar praticando sim em idosos. Hérnia de disco, artrose não são contraindicações, tá? Mas dependendo do grau da artrose, a gente também tem que tomar um cuidado. Cauê tá aqui, ó, aparece legal, ótima live. Que bom que esteja gostando. Qualquer né, informação que você queira acrescentar aqui, qualquer exemplo que você queira, fique à vontade, tá, Cauê? Ele cresceu muito rápido, está enorme e magro. Entendi, Edneia. Quando ele cresce muito rápido assim, às vezes pode dar aquele estirão e aí altera um pouquinho a coluna, né? Então tem que estar levando no médico, no fisioterapeuta, para fazer uma avaliação. Leva no fisioterapeuta para fazer uma avaliação, tá? Espaço Cuida Rio. Legal, você arrasa. Muito obrigado por todo o funcionamento. Eu que agradeço. Eu que agradeço, viu? O Alisson, muito bom. Jorge, essa é nova para mim. O que eu falei para você, Jorge? Qual que foi a pergunta? Deixa eu ver aqui, ó. Ah, oposição. Ah, entendi. Verdade, a gente aprende muita coisa. Muito obrigado, né, Shogik? A Shogik também é aluna, está estudando bastante. Que entendeu, que bom. A manipulação dos dedos, exatamente, para mim também foi bem novo, né? Eu não sabia que era possível estar trabalhando dessa maneira. E é por isso que eu sempre falo, né? Todos os cursos sempre acrescenta conhecimento para gente, tá? Eu tenho já uma formação de base, né? Eu fui lá para buscar realmente aprimoramento e essa é a ideia, né? Não era tudo que eu ia aprender ali que seria novidade, mas, né? Você tem que ir com a mente aberta, buscando novos conhecimentos, fazendo novos contatos, novos colegas. Isso é que é o mais legal de tudo isso, tá? Vale muito a pena. E é por isso que a gente tem que aprender a cobrar um valor justo pelo nosso trabalho, para que a gente consiga ter dinheiro para
continuar investindo na nossa carreira, para que a gente não fique estagnado. Isso é o mais importante, é isso que a gente tenta aqui, né, no canal, botar na cabeça de vocês, para que vocês não estagnem na carreira. Essa é a pior coisa, tá? Giane mandou aqui uma pergunta. Bom dia, como aliviar as dores do paciente com artrite? Bom, Giane, a artrite, ela é diferente, né? E aí, geralmente, ela vai estar mais relacionada com a questão reumática, de dores, né? E ela precisa, aí no caso, fazer um trabalho já mais preventivo de atividade física e terapias de calor. Terapias de calor. É aquele mesmo conceito que eu trabalhei com pacientes com fibromialgia, tá? Então, para essas pessoas, o Pilates é muito legal. A hidroginástica também é uma indicação bacana. Se a pessoa não tem condições, fazer caminhadas também vai ajudar muito. Agora, em crises, né, que ela pode ter eventualmente e que após lá, né, várias inflamações, na articulação acaba dando algum bloqueio, alguma aderência, aí sim você pode fazer umas sessões de quiropraxia para aliviar, né, essa dor naquele momento, ou para aliviar, para liberar aquele movimento. Isso é o mais importante. Então, quando a gente fala assim, ó, resumindo para vocês, estamos já aqui 10h50. O que é quiropraxia? Então, ela é uma técnica que trata e previne doenças do sistema neuro-músculo-esquelético. Então, compressão nervosa, né, do sistema nervoso periférico, do sistema nervoso central, quando tem da medula. A gente, às vezes, faz uma manipulação, já libera ali, e aí para de comprimir, para de ter os sintomas de compressão nervosa. Você tem a questão articular. Então, quando você tem ali, por exemplo, um bloqueio de movimento, eu não consigo virar o pescoço para lá. Aí, às vezes, eu faço um ajuste ali na coluna do pescoço, e aí eu consigo virar. Então, para esse tipo de situação, e às vezes por uma dor muscular, tá? E aí eu consigo fazer esses ajustes, fazer esse tratamento, tá ok? E para isso, eu preciso buscar o quê? A articulação hipomóvel, com hipomobilidade, né? Por quê? Porque essa articulação é que está impedindo de eu realizar o movimento completo ou que está me gerando dor também, tá ok? E por que as pessoas às vezes estralam bastante sozinho, né? Estralam sozinho e sentem ali um alívio, mas dali um tempo já volta a doer. Porque geralmente quando você consegue estralar sozinho fazendo os movimentos, o que acontece? Você está manipulando, estralando, ajustando aquelas articulações hipermóveis, que estão frouxas, que estão soltas, com muito movimento, porque elas são mais fáceis de serem manipuladas, de serem ajustadas. Porém, essa articulação hipermóvel, ela não é o quê? Ela não é a causa da sua dor ou do seu bloqueio de movimento. E é por isso que dá aquela sensação de alívio, porém, depois volta a gerar o mesmo sintomas, entendeu? Então, por isso que às vezes a gente precisa buscar um outro profissional, e aí eu digo, eu mesmo também, por mais que eu saiba, assim, às vezes eu tento ali fazer um ajuste mais específico, mas a gente não consegue, e aí a gente tem que buscar um colega, um amigo profissional, para poder também estar se tratando, né? Porque isso é fundamental, a gente também tem que se cuidar, tem que se tratar nesse aspecto, tá ok? Então, isso é o mais importante. E toda e qualquer articulação, nós conseguimos fazer o ajuste. Precisa só verificar qual é o movimento que está bloqueando, seja por, né, uma questão de hipomobilidade, ou seja por uma questão de dor. E aí a gente tem que analisar quais os movimentos aqui estão para buscar aí sim realizar o ajuste, a manipulação, tá ok? Parei o serviço para assistir. Legal, Jordane. Professor, dá para fazer em maca normal ou tem que ser específica? Boa pergunta. A maca,
tem que ser baixa, tem que ser na altura do joelho, tá? Então tem que ser o que a gente tem de maca no mercado hoje, aquelas macas que tem regulagem de altura. Embora, assim, eu sempre indico para todo mundo as macas lá da Legno, da Max Massagem, né? Mas essas macas também hoje em dia estão um pouquinho altas para quem é mais baixo. Então, para quem tem 1,70 m para cima, já consegue utilizar essas macas tranquilamente, tá? A maca da Max, da Legno, 1,75 m, 1,80 m, geralmente não tem muito problema. Agora, quem é mais baixinho, que nem eu tenho 1,69 m, 1,65 m, quem tem 1,60 m, essas pessoas vão sofrer um pouquinho mais. Aí é interessante, às vezes, pegar uma maca mais larga e fazer algumas manipulações em cima da maca. Outras, você pode botar o paciente no chão ou trazer mais para a beirada da maca. Então, o posicionamento aí é muito importante nesse sentido, tá? Existem hoje em dia macas com regulagem de altura automática, né? Essas macas também não costumam descer muito. A princípio, as macas da Max Massagem, elas são mais baixas, embora as mais novas também não são tão baixas como uma antiga que eu tenho. Então, tem esse detalhe. Na minha clínica, como vocês viram, eu trabalho em cima do tablado, né? Eu tenho um tablado e ele é bem baixinho, né? Ele é até mais baixo do que o meu joelho. Então, eu consigo manipular muito fácil, usar o meu corpo. Isso é bem bacana, tá? Então, tem esses detalhes da maca. Boa pergunta, tá? A Valéria perguntou aqui também, ó, pode acontecer, por algum descuido, que o profissional lesionar o paciente na hora de alguma manobra? Valéria, pode acontecer, mas é muito raro, tá? Só se o terapeuta fizer uma força muito grande, tá? Para você fazer um erro, tem que cometer assim um equívoco muito grande, para a gente realmente machucar o paciente. Sobrar uma dor por contratura acontece quando? Quando o paciente tem medo de fazer a manobra. Então, por exemplo, assim, se chega um cliente para mim, um paciente, e ele está com muita dor. Ele está com muita dor, e ele está com medo. Ele está com medo. Então, esses fatores, ó, muita dor e medo, são fatores que fazem você ligar o alerta. Então, você, terapeuta, tem que estar em alerta. Fala assim, ó, o risco de eu manipular e ele fazer uma força contrária, e aí gerar um estiramento, uma contratura, uma distensão do músculo, aumenta significativamente. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tomar mais cuidado, eu tenho que explicar melhor para ele o que eu vou fazer, para ele sentir confiança no meu trabalho. Então, isso, a pessoa fica rígida, trava. E o pior, às vezes ela faz força no sentido contrário. Faz força no sentido contrário. E isso pode gerar ali uma distensão muscular, tá? E aí eu tenho que tomar cuidado. Então eu tenho que ter calma, tenho que ter paciência, levar lá no limite da articulação, tá? Para quê? Para minimizar esses riscos. E aí eu faço só uma manobrinha rápida. Então é um movimento muito curto, muito rápido, né? A manipulação ela tem que ser lá no limite. Então, ó, por exemplo, se eu quero estralar o pescoço, eu tenho que levar o pescoço lá no limite. Aí eu empurro mais um pouquinho, aí eu peço para o cliente, puxo o ar, e na hora que ele solta, eu vou lá e faço a manipulação. Então, esse posicionamento adequado é fundamental, né? Você levar lá no limite que a gente chama, né? O pessoal chama de parafisiológico. Qual que é esse limite? É o limite entre a limitação anatômica com a fisiológica, tá? Anatômica e fisiológica. E aí você tem nesse meio a parafisiológica. E aí eu levo lá, e aí eu faço um movimento bem curto e rápido, com explosão, para poder fazer a manipulação, tá ok? Isso é fundamental, é muito importante para que a gente consiga ter sucesso na manobra. Tudo bem, pessoal? Mais alguma dúvida? Dar uma de psicologia para acalmar a pessoa. Na verdade, conversando,
explicando, né, para que ele confie em você, é fundamental, tá? Esses resultados, tá ok? Então, pessoal, já são 10h59, tá? Foi muito bom. Nós tentamos fazer aqui uma live com a Sara Lima, do canal MKT, Marketing Massoterapeutas, tá? E eu vou voltar aqui com ela outro dia para vocês. E como teve esse problema, ela falou para mim que vai fazer o quê? Ela vai dar um, um planejamento, né? O que era? Um diário, tá? Para te ajudar no passo a passo dos 7 dias, uma agenda ali para vocês, tá bom? Então, para quem quiser, ela ficou de me mandar por direct, e aí eu vou encaminhando para vocês também, para quem me pedir ali no direct, o calendário, isso mesmo. Obrigado, Andréia. E aí eu mando para vocês, tá bom? Isso mesmo, Valéria. Bem isso, tá? Para ajudar vocês na publicação, na divulgação de 7 dias. Eu vou até usar para mim também, tá bom? Então, pessoal, muito obrigado. Tá? Essa live vai ficar fixa lá para vocês. Vai ser depois publicada também lá no canal do YouTube. E para os alunos da turma 2, hoje à noite tem aula, tá bom? 9h30 da noite, a gente se encontra pelo Google Meet, tá ok? Abraço, pessoal, e até!